Bem, chegamos na parte de quinta-feira, lição número 8, dia 19 de maio, falando sobre o casamento de Abraão. As pessoas jamais imaginariam que Abraão pudesse casar-se outra vez, mas era costume da época que uma pessoa levantasse descendência quando havia a morte assim de um cônjuge. E isso era o costume da época. Tanto que quando Abraão viu que Isaac estava triste com a morte da mãe, ele então pensou no casamento de Isaac. Promoveu ali a ida do seu servo Eliezer até a casa do pai, para que ele pudesse escolher uma esposa para Isaac, e Deus dirigiu todas as coisas. Depois, quando Isaac viu Rebeca, amou-a eternamente. Foi amor à primeira vista. Depois do casamento de Isaac, Abraão, que era um homem de bom relacionamento, não gostava de viver sozinho. Ele então resolveu casar-se outra vez. Deus respeitou o livre-arbítrio de Abraão e permitiu que ele se casasse mais uma vez. Ele teve mais alguns filhos. Por isso que uma coisa é certa, Abraão sabia conviver e ele gostava do relacionamento de pessoas ao seu lado. Ele gostava de ter uma companheira. Não que ele não amasse Sara, mas ele precisava, assim, de suscitar descendência. Era o costume da época. Ele então casou-se com uma concubina chamada Quetura. Podemos dizer que o casamento, assim, constrói uma família, o casamento alimenta a vida emocional dos cônjuges e transforma a vida da família por inteiro. Por isso que podemos dizer, quando a gente olha uma pessoa tricotando ou fazendo tricô, nós podemos ver que a pessoa utiliza duas agulhas, uma na mão direita, outra na mão esquerda, e ela vai então mexendo e vai entrelaçando os fios, formando a trama, e então logo a malha começa a sair. A junção dos dois fios nas duas mãos, das duas agulhas, permite que uma pessoa faça então ali uma toalha, uma colcha e um tecido, uma malha para assim utilizar. Foi justamente a conjugação dos dois fios que permitiram que uma obra fosse feita através ali do tricô. Por isso que Deus deseja que um homem e uma mulher, quando eles se casam, o amor vai unindo os dois como se fosse ali um tecido só. E desta forma a família é formada. Era o que Abraão ele pensava. Assim que ele ficou viúvo e Isaac casou, ele ficou sozinho. E logo então pensou num segundo casamento. Deus respeitou essa sua vontade. E a pergunta é: que lição podemos tirar ou aprender dos acontecimentos no final da vida de Abraão? A Bíblia fala da genealogia tanto de Ismael quanto de Isaac, fala da genealogia de Abraão e fala dessas duas genealogias principais, a de Isaac e de Ismael. E por isso que entre as duas genealogias a Bíblia mostra aí a morte de Abraão. Mas vamos ao texto. Por que Abraão, então, o que podemos aprender aqui dos acontecimentos da vida de Abraão, principalmente quando ele se casou a segunda vez? Aqui está o texto bíblico, Gênesis 24, verso 67, falando sobre o casamento de Isaac, diz o seguinte: Isaac tomou Rebeca e a trouxe para a tenda da sua mãe Sara. Ele então tomou-a por mulher e amou-a eternamente. Assim, Isaac foi consolado depois da morte da sua mãe. Só um grande amor consegue superar uma grande amizade. Só um grande amor consegue superar uma grande perda. E em Gênesis 25, falando do casamento de Abraão pela segunda vez, diz o texto bíblico: e Abraão tomou outra mulher. O seu nome era Quetura, e ela deu-lhe à luz Zinrá, Joquezã, Medan, Midian, Gisbaque e Suá, 6 filhos. Porém, Abraão deu tudo o que tinha, os seus bens todos, para Isaac. Mas aos filhos das concubinas, no caso Agar e Quetura, que Abraão havia tido, deu Abraão presentes e, vivendo ele ainda, despediu-os para que pudesse então ficar longe de Isaac. Enviou os seus filhos para o Oriente, para a terra oriental. E estes, pois, são os dias dos anos de vida de Abraão, que viveu 175 anos. E Abraão expirou, morrendo em boa velhice, velho e farto de dia, e foi congregado a seus pais. Então, para a pergunta, o que nós aprendemos da vida de Abraão, os seus momentos finais, o que nós aprendemos com a vida dele? Em resposta, Abraão promoveu o casamento de Isaac nos momentos finais, nos anos finais da vida dele. Ele promoveu o casamento
de Isaac. Ele mesmo se casou a segunda vez e ele viu o Senhor Deus cumprir fielmente a promessa que lhe fizera, abençoando tanto Isaac como a ele e como também aos seus outros filhos em Canaã. Abraão, segundo o costume de sua época, ele casou-se outra vez para gerar descendência e se casou com uma concubina chamada Quetura, apenas para que nós possamos reforçar o pensamento, com quem ele teve mais 6 filhos e 10 netos. Como sempre, Abraão quis preservar Isaac da influência dos outros filhos, para que eles não atrapalhassem no cumprimento da promessa. Assim, Abraão presenteou esses filhos e os despediu para outro lugar, para que Isaac não fosse influenciado por nenhum deles com respeito a se manter fiel à promessa que Deus havia feito e à aliança feita com Abraão. Por isso que é interessante nós notarmos que Deus pretendia transformar Isaac numa grande nação. E Abraão não queria nenhuma interferência nos planos divinos. Por isso, ele considerou como um grande milagre a promessa contida na aliança que Deus lhe fizera. Ele contou tudo para Isaac, transmitiu a Isaac toda a aliança que Deus havia feito com ele, de maneira que Isaac foi um homem que ele aceitou e ele comprou a ideia da aliança para que ele continuasse aquilo que Deus havia prometido. Ellen White escreveu no livro História da Redenção, na página 75, o seguinte: o Senhor escolheu Abraão para cumprir a sua vontade. Propunha-se a fazer dele um exemplo de fé e verdadeira devoção a seu povo, que posteriormente vivesse sobre a terra. Seu piedoso exemplo e vida justa, unidos com suas fiéis instruções aos seus servos e toda a sua família, levou essas pessoas a temer e amar e reverenciar o Deus de Abraão. Perceba que Abraão não foi igual a Ló. Abraão influenciou as pessoas para adorar a Deus. Sua família, seus servos, todos que estavam ligados com ele, tinham essa compreensão de que Abraão adorava o Deus verdadeiro. Eles viam as bênçãos na vida de Abraão, eles mesmos eram abençoados, então eles temiam a Deus, respeitavam, honravam o Deus de Abraão. Por isso, temos que pensar o seguinte: Deus é aquele que quer nos abençoar. E se nós transmitirmos isso para a nossa família, nós seremos abençoados também. Temos que confiar nesse dirigente da nossa vida, que é o nosso Deus. No meio do mar, um navio passava por uma forte tempestade. Os passageiros foram chamados todos ao salão principal do navio. E ali, uma pessoa deu orientações para que todos pudessem ficar calmos, porque estavam no meio de uma tempestade. Um dos viajantes subiu até ali a cabine onde estava o piloto. E ele olhou para o piloto percebendo o pânico no olhar daquele homem, no rosto daquele homem, sorriu para aquele homem e fez um positivo. E disse: está tudo bem. O passageiro desceu rapidamente ao salão, pegou o microfone e disse: meus amigos, tenham calma, está tudo bem. Eu subi até a cabine do piloto, ele sorriu para mim e disse que está tudo bem. Então fiquemos calmos e confiemos na habilidade do piloto. Abraão era um homem que confiava na habilidade do piloto. Ele estava sempre com um olhar para o seu piloto, que era Deus, o piloto da sua vida, aquele que estava dirigindo todas as coisas. Por isso que Abraão se tornou um exemplo de confiança e fé para todos nós. E a Bíblia diz que isso lhe foi imputado como justiça. Ele saiu da cidade de Ur dos Caldeus, foi até Harã com seu pai e alguns parentes, e depois de um certo tempo, Deus disse a Abraão: é hora de você sair daqui. Quando o pai de Abraão morreu, Abraão pegou todas as suas coisas e foi para Canaã. Deus respeitou a individualidade de Abraão, tanto nesse momento de conviver os últimos dias com seu pai, como também quando ele foi casado pela segunda vez. Deus permitiu, sem interferir ali no livre-arbítrio de Abraão. Por isso, Abraão confiava plenamente no Senhor Deus. E essa confiança, ele, através do seu exemplo, transmite para nós hoje. Devemos confiar em Deus, como Abraão confiava no Senhor, o dirigente de sua vida. Deus é o dirigente de nossa vida, é o piloto da nossa embarcação. Possamos colocar em suas mãos a direção da nossa vida. Deus nos abençoe. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela lição que mostra a fé e a confiança que Abraão possuía no Senhor. Nos ajude, Senhor, a termos essa mesma confiança. Colocarmos em nossos negócios, em nosso relacionamento, a sua presença, a sua direção. Nos abençoe nessa quinta-feira, em nome de Jesus, amém. Fica com Deus, um beijo no coração, que Deus abençoe cada um de nós nesta quinta-feira. Tá um pouquinho frio, hein? Se cuidem, Deus abençoe, amém.